Começando mais um Pode Papo com o Maurício. Pra você que nos acompanha e ainda não tá inscrito, se inscreva. E pra você que já tá inscrito, deixa seu like, deixa seu joinha, ativa o sininho pra você receber as nossas notícias. Hoje tô recebendo aqui com imenso prazer nossa, uma graça de pessoa aqui, maravilhosa, já deixou todo mundo aqui num ânimo aqui maravilhoso. O doutor, professor Wagner Ginotti Pires. Quase que eu errei, perguntei antes e quase errei. Wagner, nossa, olha, já deixou aqui todo mundo em alto astral. Já comecei sorrindo por causa disso. Formado em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Vocês sabem que tem cara aqui estudando Direito e não sabia que a primeira faculdade do Brasil era de Direito? Então, e o cara, olha lá, tá vendo? Viu como aqui na minha faculdade os caras explicaram bem, na sua não? Então, doutor em Direito pela PUC, trabalhou como delegado de polícia, onde? São Paulo mesmo? São Paulo. São Paulo. É professor e coordenador do curso de Direito da Unip. Autor dos livros agora ferrou. Protágoras e O Direito Penal do Inimigo da Natureza. Culpa, Direito e Sociedade. Razão e Retórica no Crime. No Crime em Culpa. Eu não fiz tudo. Isso. Mas é que eu só fiz 5 semestres. Mas tá certinho, tá certinho. Indignidade Penal. A lei de coautor do livro Estudos sobre o Direito Brasileiro Contemporâneo. Nossa, parabéns. Muito obrigado. Antes de mais nada, Wagner, de estar aqui, de ter aceitado o nosso convite. E eu gostaria de, primeiro, realmente, eu quero falar sobre segurança pública com você, que pelo visto você manja pra caramba. Mas eu queria entender um pouco do direito. O que é ser educador do direito? Primeiro, vamos começar pela pergunta que a gente estava fazendo um pouco antes. Por que você quis ser advogado? Pronto. Que essa aí eu gostei. Olha, delegado. Advogado primeiro. Eu fui advogado porque eu até conto isso para as pessoas. Hoje todo mundo tem a OAB como o flagelo. Eu preciso, antes de ser advogado, eu preciso passar no exame da ordem, que é uma condição para ser habilitado. Então, para ver mais ou menos as estatísticas, nós temos 2 milhões de bacharéis em direitos e 1 milhão de bacharéis que são advogados. Então, são 3 milhões, perdão, 1 milhão que são advogados e 2. Eu, na minha época, por conta de uma situação da universidade, eu nem prestei exame de ordem. Então, se eu falar para vocês o que é um exame de ordem, eu não sei. Eu falo isso para os meus alunos. Vocês têm essa realidade dura hoje. Eu não tive. Então, 3 semanas depois que eu colei grau, me ligou um grande amigo meu, na época, o Norberto. Ele me ligou e falou: Wagner, estou passando aí para te pegar, vamos fazer a nossa inscrição na ordem, que eles estão nos chamando. Eu falei: Norberto, eu vou fazer inscrição, eu não quero ser advogado, eu quero carreira pública, vou prestar para qualquer carreira pública, porque é o perfil da universidade estatal, diferente da particular, que normalmente é voltada para a advocacia. Quer dizer, regra geral, não quer dizer que hoje seja isso. Toda regra tem sua exceção, mas... Maurício, na minha época nós entramos em 42. Nós nos formamos da minha turma original, sendo uma universidade gratuita, para falar que a gratuidade é condição de estudo. Não é. Nós nos formamos em 12 da minha turma, e mais 5 que vieram de transferências de outras universidades públicas. 17. Isso é número. E éramos, veja, inicialmente 42 alunos. E eu ganhei a minha ordem, literalmente. A fotografia, você lembra dos lambi-lambi? Acho que você não lembra. Lembro. Eu fiz muito lambi-lambi ainda. Eu tirei a minha fotografia no lambi-lambi. Parei, eu falei, para o carro. Ele falou: você tem fotografia? Eu falei: que fotografia? Não, precisa ter fotografia para a carteira da ordem. Falei: para aí no lambi-lambi. Parei, desci, lambi-lambi. O cara bateu minha foto, cortou, ainda tinha um bigodinho. Sabe, aquela coisa, porque era novo, queria parecer ter mais idade. Falei... E aí fui para a advocacia familiar, da qual sofri muito, fui ameaçado, me traumatizei, tanto é que eu me traumatizei com tantas ameaças, que eu recebi fazendo direito de família, principalmente divórcio. O divórcio litigioso é devastador, é uma devastação financeira, econômica, patrimonial e... para o advogado, que sofre ameaças da outra parte. Rapaz, é mesmo? Pensei que o advogado criminal tinha mais problema. Não. Eu acho que nós vamos comparar 10 vezes mais o advogado civilista que faz família e que mexe nessa seara.
A começar, as ações são sigilosas, corre tudo em segredo de justiça. As portas fechadas. Um acadêmico de direito não pode assistir. Um outro advogado, que seja estranho às partes, não pode assistir. Porque é uma baixaria. Isso vem todos os podres. Os juízes, os promotores que militam nessa área são artistas, porque para segurar esse povo, chegam a se pegar. Eu tive uma cliente que ela não se conteve e não deu tempo de segurá-la. Quer dizer, eu segurei só parte do vestido dela. A outra parte, ela saltou a mesa e voou em cima do ex-marido. Foi uma baixaria que você não imagina. Tivemos que chamar a B10 para ajudar. Nossa. Enfim, disso, pelo trauma, eu falei, vou para a segurança pública. Abri o concurso. Pelo trauma, você foi para a segurança pública? Fui para a segurança pública. Falei, vou ser delegado, vou lidar com pessoas que realmente assumem o que fazem, não ficam fingindo. Eu sou bonzinho, eu sou honesto, eu sou cidadão. Ali você vê a face do demônio, nessas situações de direito de família. Quando acaba o amor, sai de baixo, que vem o que existe de pior na humanidade. É algo o que tudo se amavam, tudo se odeiam. Pode traz o café pro Wagner. Vira ódio. Ele já falou que não vive sem café. Então, por favor, não deixe faltar café pro Wagner. Olha, tudo que era positivo vira negativo. É o mesmo sentimento, é o mesmo. Só que agora ele é negativo. Então, aquilo que sobe é como um pico da droga. Sobe, sobe, sobe. Tudo que sobe tende a descer, vai descer. E vai descer na mesma proporção. Maurício. Aquele que começa aquele amor maravilhoso. Maurício, quanto maior o amor, será maior o ódio. Ele é proporcional. Ele não é diferente. Fala, não, agora você me odeia. Não, é a mesma proporção. Se ama pouco, odeia pouco. Se você ama muito, você vai odiar muito. E aí vem o feminicídio. Aí que mora o feminicídio. O feminicídio, ele não mora em doses limitadas. Ele não mora em sentimentos curtos. Ele mora nos profundos. E ali tem ainda, não deveria ter, o componente da paixão. E a paixão, ela é um estado crepuscular que está em nós, que está no início de todo relacionamento, em princípio dura até 3 anos. Que é a parte, em tese, geneticamente mais gostosa, porque traz endorfina. É doente, e é mesmo, é onde... Vicia. Maurício, onde a nossa parte animal grita. Reprodução, 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 reprodução. E você chegou naquele... Os 2, 3 primeiros anos são devastadores. É como se houvesse um fechamento da psique, do instinto, alguma coisa que a biologia ainda não entende. E para romper isso vai se esgarçando, vai acabando. Em média, 3 anos. Que é o tempo que dura os relacionamentos, as paixões. Nesse tempo, se houver uma ruptura abrupta, haverá morte. Haverá morte. Então quer dizer que como é que fala? Um divórcio com pequeno tempo, ele é pior do que um divórcio quando é muito tempo? Não. Vai da profundidade do afeto. Porque geralmente todo romance começa com uma paixão, seja ela um pouco menos, um pouco mais, mas é sempre apaixonante. Sim. Que isso é o gatilho da natureza. O que a natureza quer? A natureza quer procriação. A natureza não é romântica. Ela quer continuar se desenvolvendo. Ela quer que a espécie se desenvolva. Você não viu o leão perguntando para a leoa, vamos tomar um vinho, um champanhe? Que é onde geralmente... Se o leão falar com uma voz dessa, a leoa vai. Não, Maurício, o pessoal fala, onde geralmente, como nascem as crianças? Eu falo, olha, geralmente começam por um bom vinho. Um champanhe, uma cervejinha. E termina com um gostoso café. Ou então termina com um gostoso café da manhã. E aí começa. Então, começa. E vai começar por quê? Porque a biologia é mais forte. Tanto é que se você for pensar assim, em que primeiro momento, onde que houve a ligação mesmo que as coisas aconteceram, você não sabe. É como se falasse da alfabetização. Em que momento você ficou alfabetizado? Você não sabe. Você não sabe. Fala, olha, eu mais ou menos acho que foi aqui, mas você não sabe. O exato momento você não sabe que deu aquele clique. É a mesma coisa. Verdade. Mas o relacionamento humano é absurdamente problemático. Absurdamente. Eu até digo, você, antes dos 30 anos, você não deveria namorar ninguém. Pet, arranja pet. Aí o pessoal até brinca, mas que pet? Olha,
Eu sei, há um sentido estrito. Que não seja cachorro e gato, porque morreu cachorro e gato, pô, é mais que um familiar. Eu tenho até hoje as cinzas do meu gato. O pessoal fala que eu sou louco, mas eu adorava o gato. Diablo era o nome dele, Diablo. Por quê? Era um persa negro, que era um louco. Quando você vê, ele estava subindo em cima de você, com ou sem camisa. Louco. Aí morre o gato, morre o cachorro. É uma devastação, rapaz. Então você tem que ter peixe. Ó, você pode ter um king. O king, os meus duram em média 3 semanas. Aí teve uma pessoa que falou pra mim que o dela chegou a durar 1 ano e meio. Eu falei, mas como? Os meus duram 3 semanas. E aí você faz o quê? Aquilo que eu assisti no filme, eu ponho na descarga e quem sabe ele... Não é? A descarga vai pro esgoto, ele ressuscita. 3 semanas. Então é isso. E não pelo menos alimenta algum ratinho, alguma coisa lá no esgoto. Maurício, não arranja confusão. Vai se meter com namoro, vai se meter com confusão, vai cuidar da sua vida. Mas eu não gosto de ficar sozinho. Mãe. Se é homem ou mulher, mãe, fica com a mamãe, rapaz. Não tem que sair da mamãe. Homem tem que ficar com a mãe. Até quando? 32, 33. É razoável. Não é razoável? Eu morei com a minha tia. Muitos anos. Se eu estiver cansando, você me avisa. De que é isso? A minha tia tinha uma coisa interessante. Às vezes eu tinha uns plantões terríveis. Eu chegava assim, às vezes 9, 10 horas da manhã. Eu chegava assim, me arrastando, principalmente nos plantões de domingo. De sábado para domingo, sexta para sábado, o diabo abre as portas e Deus não fecha. É o que você quiser. Ali é mãe batendo em filho, filho matando gato, era uma tragédia. Eu chegava, eu morava com a minha tia. A minha tia, uma santa, uma mulher maravilhosa. Tinha um café montado para mim. O que aconteceu hoje? Como assim, tia? Não, me conta. Senta aí. Não, tia, eu posso contar mais? Não, você vai contar agora. Inclusive, você quer uma cervejinha? Tem uma cervejinha aí, que eu comprei. Falei, tia, mas... Não, toma uma cervejinha. Não, tia, vou tomar o café. Não, para. Abri a cervejinha. Eu querendo dormir. Agora toma um café. Enquanto eu não contasse tudo para ela, o que foi, o que deixou de ser. Pergunta hoje se eu sinto essa falta. Bastante. Brutal. Então, às vezes você chega em casa, não é o meu caso hoje, lógico. Você fala, mulher, posso te contar? Amanhã. Agora eu não estou afim de ouvir. Agora eu estou cansada, deixa eu descansar. Mas não não quero ouvir. Você entendeu? Você entendeu. Você entendeu. Então, eu falo, peixe. Monta um aquário. Se der companhia, fica olhando pro peixe. Você sabe que eu tive um problema psicológico, né? Um doutor, um psicoterapeuta falou justamente isso. Compra um aquário, põe um aquário e põe os peixes, e fica olhando o aquário, que esses problemas que você tá achando que você não vai ter mais. E realmente, porque o peixe ele não tem memória, dizem que não tem memória anterior, a memória dele é muito curta. Por isso que ele não fica, ele não morre tanto preso naquele pequeno. Sim. Ele chega aqui, ele volta pra cá, ele já esqueceu que ele passou ali, então pra ele o mar ou um aquário é do mesmo tamanho. E aí ele tá sempre tranquilo ali e tal, e você vai observando o peixe. E outra, você põe um monte de peixe lá, quando morre um, você nem sabe qual que morreu. Você não dá nome, você não dá... É verdade. Olha, é a melhor coisa, é não sofrer. Nós temos que fugir do sofrimento. E o pet, você sofre. Pet imagina, um cachorro, um gato, se vacilar, a morte do pet te manda pra psiquiatria. Manda. Manda. Tem gente que cuida, a impressão que dá, às vezes, que cuida mais do que a própria família. Aí lembra do Eduardo Duzec? Lembro. Ele tinha uma música que era uma tremenda crítica social. Troque o seu cachorro por uma criança pobre. Você lembra? Que crítica social absurdamente positiva, rapaz. Eu vejo hoje muitas famílias, muitas pessoas com posse, com condições, que tem 2, 3, 4 pets, 2 cães, 20 gatos, aquela coisa toda,
e não adota uma criança? Por que não adota uma Ou não criança? ajuda, às vezes, né? Adotar, às Ou vezes ajuda. mas ajudar, né? Ou ajuda, Porque, rapaz. adotar, às vezes, é um pouco mais difícil, eu não sei, né? Sim. Mas pelo menos ajudar, né? Que às vezes não se comove com problemas de pessoa. Não que o cachorro, que o gato mereça menos, não é isso. Mas é que é complicado, né? Não. Mas eu acho que pode até integrar, né? Adote. Inclusive isso, né? Adote os pets. Ah, esse negócio de ficar comprando? Tá, pode até comprar. Mas olha o centro de zoonoses aí das prefeituras. Na rua aí, passando necessidade, Cara, também é a mesma coisa. Adota. Pega lá, vai lá no centro de zoonoses, pega um gatinho, pega um cachorro. Eu já fiz isso. E você não acha peixe no centro de zoonoses, né? Não. Você não acha peixe, aí, tá vendo? Talvez ninguém jogue na rua peixe, ninguém abandona o peixe. Peixe ninguém abandona. Nunca vi ninguém doando aquário. Você já viu doação de aquário? É mesmo, nunca vi ninguém doando aquário. Nunca vi ninguém. É porque se no final acaba virando, como é que é? Vaso, pô. Isso. Também vira vaso. Não vira vaso. É bacana. Mas, enfim. Vem cá, e como que nós estamos formando os nossos profissionais hoje de direito? São bons profissionais? Olha, é lógico que todo lugar tem difícil. gente, todo lugar tem gente ruim, gente boa. Difícil. É uma pergunta que até eu agora que eu já fiz. Olha, eu digo o seguinte, o aluno muitas vezes ele é um reflexo da instituição e dos seus componentes. Se for uma instituição séria e tocar a coisa de uma forma séria, profissional, eu digo que o resultado é sempre positivo. Mesmo que seja apenas um bacharel em direito, que jamais ele consiga ser, por exemplo, um advogado, sabe Deus por quê? Ou porque não passou na ordem, ou porque não quis, por qualquer coisa. Ele é uma pessoa infinitamente melhor, infinitamente mais produtiva na sociedade, muito melhor consigo mesmo, porque ele ficou, Maurício, por exemplo, eu falo especificamente no caso do direito, 5 anos sendo doutrinado sobre como agir corretamente. E, ao mesmo tempo, aprendendo o que é o errado. Por exemplo, eu sempre começo assim as minhas preleções. Você é honesto? Você é honesto? É aquele sum cuique tribuere, que vem do direito romano. O direito romano, num determinado momento, só para você entender, ele tinha uma única regra. Eles falavam exatamente o tria iuris precepta. Era honesti vivere, sum cuique tribuere, nemine ledere. A partir disso ou seja, viver honestamente, não causar danos a terceiro e dar a cada um, basicamente, que é o tribuere, tributare, contribuir o que é seu. Direito. Disso, o não escrito virou normas éticas e normas morais. Então, por exemplo, o que te impede, por exemplo, de dar um tapa na bunda da tua mãe? Tem lei que te impede de fazer isso? Não, mas... Não tem, mas você não faz. Mas tem um contratapa que... Não, também é isso. Mas não tem uma lei falando que você não pode fazer isso. A que título for. Ora, isso é uma regra que vem da ética e vem da moral. Não é uma norma legal. Tá. E aí, nesse momento do direito, algumas normas passam a ser escritas. Matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Bacana. O que é isso? Virou lei. Então, lei é essa norma que, podendo ser ética ou moral, que em princípio não é escrita, ela se tornou escrita. E lei vem dessa palavra, legere, legere, de ler. Por que você lê? Porque está escrito. Se tiver aqui aquele símbolo, proibido fumar, aquilo é lei. Por quê? Porque está escrito. Senão você fala, olha, aqui na minha casa. Na minha casa, eu peço para todo mundo tirar o sapato para entrar. Eu acho que vocês também devem fazer isso. Ó, tira o sapato, porque... Mas isso é uma regra nossa, uma regra moral. Não é legal. Por que não é legal? Porque não está escrito. Não está escrito. Por exemplo, se eu quiser sair pelado na minha sacada, eu posso? Do meu apartamento? E aí o pessoal falou, não, isso é ato obsceno. Eu falei, por que é ato obsceno? Está na minha casa. Por quê? Você está na sua casa? Mas que está olhando para dentro. Exatamente. O vizinho está olhando. É só fechar a cortina. Ou sai da sacada. Tá olhando, né? Isso, ou sai da sacada. Agora, se estiver na convenção de condomínio do seu prédio, é proibido ficar pelado na sacada, aí você não pode, porque virou lei. Lei lato sensu, um sentido grande. Tudo bem que não há um poder necessariamente legislativo, mas há um contrato. Como aquele político está lá por conta desse contrato social, sim. Ele foi eleito por nós para nos representar, que é o seu caso. Sim. Você é um exemplo disso, é um excelente político. Você lá, e você representa
E representa muito bem os seus eleitores. Olha esse papo que você faz, conscientizando, trazendo novidades. Bom, voltando, eu pergunto, você é honesto? Sou. Tá, mas por que você é honesto? A regra é sempre isso. Porque eu não infrinjo as leis. Fala, mentira. Mentira, não pode mentir. Por que você é? É difícil não infringir uma lei. Difícil. Você, para chegar aqui, você não fez nada de errado. Ixi. Você não deu um esbarrão em alguém e não pediu desculpa. Bom, o que é ser honesto? Eu falo, ser honesto, a definição mais é seguir as regras. Então, por exemplo, você pode ser um homem que segue as regras da sua casa. Você é um homem fiel, você paga as contas, você é um bom pai, você é um bom marido, você faz as compras, você recolhe o lixo. Mas de repente você é um péssimo amigo. Sabe, marca com o cara, não vai, e não sei o quê, deixa o cara no meio da conversa, enfim. Então, para a sua família você é honesto, mas para os seus amigos não. Então, o conceito de honestidade é um conceito que está ligado ao cumprimento das regras e é muito localizado. Às vezes você é um excelente amigo, mas um péssimo marido, um péssimo pai. E às vezes você é um ótimo profissional, fica lá no emprego 14, 20 horas. E um péssimo pai, um péssimo mantenedor de família. Por quê? Então o ideal clássico é que você aprenda a seguir as regras. E se você segue as regras, quanto mais você seguir, você é honesto. Então se está lá a regra, não pode pôr a mão na bola. Não pode pôr a mão na bola. Futebol, se você pôr, você vai apanhar no vestiário. Lembra o tempo do futebol de várzea? Sim. Você apanhava de toalha. E apanhava mesmo, porque você fez o time perder. Então ali você foi desonesto. E se no basquete fala para não pôr o pé, você não põe por quê? Porque são as regras. Então o segredo hoje, o que você busca? Você busca uma pessoa honesta. Você, para trabalhar, você tem uma equipe que você considera o quê? Honesto. Que segue as suas regras. Segue as regras, me traz as coisas. Que segue as regras. Do jeito que a gente combinou. Porque você se vincula a isso. Você se vincula a isso. Hoje, os seus eleitores, por que eles votam em você? Porque eles veem em você um símbolo disso. Fala, esse cara está trazendo o que eu preciso, o que eu quero. Esse cara é honesto. Ele é o meu candidato sempre, porque ele faz aquilo que eu preciso como eleitor. E é você, Maurício. É o que você faz, cara. Você representa esse desejo coletivo. Esse desejo. E você procura o tempo todo resolver isso daí, manter isso daí. Essa linha de... Ou seja, você é honesto com os seus princípios, com as suas propostas, aquilo que você deu para eles, em termos de promessa, expectativa. Então, hoje, os nossos alunos, por piores que eles saiam para o mercado, eles saem infinitamente melhores. Infinitamente. E eu digo pelo nosso campus. E você pode falar também isso em relação a qualquer tipo de educação, na verdade. Porque para mim, a educação é tudo. Wagner, para mim, a educação é o que traz uma consciência de saúde, de segurança, né? De lealdade. Porque, para mim, até para você ser mais saudável, você tem que estudar. Você tem que saber que você tem que se... Porque a gente aqui no Brasil, a gente cuida muito da doença e não cuida da saúde. Então a gente tem que se precaver. Para se precaver, você tem que saber o que tem que acontecer. Então, para mim, a educação, ela é o fundamental de tudo. De tudo. Não adianta falar para mim, o cara vai ser rico, vai ser pobre, vai ser... Não, mas é educação. Se você começar com educação, o país, a cidade, o mundo fica melhor. Concordo. E aí foi diretamente o que você falou. Realmente, eu não pensava desse jeito, mas olha só dele ter passado 5 anos ali, sendo doutrinado, olha, isso é certo, isso é errado, isso é... Ele já é uma pessoa melhor. E ele já vai ensinar outras pessoas melhores, né? Porque vai ensinar um filho, uma filha de uma outra forma. Ele reproduz. Ele reproduz. Existe uma frase em latim que diz assim, dare nemo poteste quam habet. Ninguém dá o que não tem. Então, quando ele chega lá, ele não tem nada daquilo. Aquilo é uma nova linguagem, é uma nova experiência. Ele não aprendeu direito na escola. Mas então, a ideia é essa. E ali, ele vai receber tanta coisa que ele não tem como esconder aquilo. Ele vai se tornar um profissional melhor, um pai melhor, um marido melhor, porque ele vai ser massacrado. Ele entra numa sala, eu até digo assim, você tem um livre-arbítrio. Tá, mas o que é o livre-arbítrio? Você tem duas visões do livre-arbítrio. O livre-arbítrio eu posso fazer o que eu quiser. Eu falo, então você pode tirar a calça e fazer cocô aqui na sala? Não, isso não, então. Ué, mas não é livre-arbítrio? Você não falou que você pode fazer o que você bem entender em qualquer lugar? Não, eu falei, então, qual a diferença? São duas diferenças. Uma chama Santo Agostinho, outra chama São Tomás. Um está dentro da patrística, outro está dentro da escolástica. Uma está dentro da igreja protestante, outro está dentro da igreja tradicional.
O livre-arbítrio cristão diz o seguinte, eu posso inclusive matar. Eu mato, eu estupro, eu faço qualquer coisa e depois eu peço perdão e me arrependo e estou perdoado. Para a outra linha, o livre-arbítrio vai até onde começa a norma. Então aqui tem essa norma, não beberás. Então o livre-arbítrio, eu posso beber e... Não, você não pode. O livre-arbítrio vai até aqui. Não aqui. Mas isso aqui está dentro do espaço do livre-arbítrio. Eu posso beber... Não pode. Aqui tem a norma. Aqui, onde começa a norma, termina o livre-arbítrio. E é isso que nós ensinamos. O livre-arbítrio é uma questão também de você responder pelos seus atos, né? Você tem o livre-arbítrio de tudo, porém, você vai responder por ele. Sim, por exemplo. Porque é uma regra, mas ninguém é obrigado a cumprir a regra. Então, não, é que está. Peraí, você, por exemplo, você é obrigado a casar? Não. Então, você tem um livre-arbítrio. Mas uma vez que você casou... Você tem que cumprir com aquilo. Você pode ter todas? Você pode ser com todas? Não. Então, por exemplo... Você decidiu aquilo pra você. Eu sou solteiro. Eu falo isso pros meninos, pras meninas. Eu sou solteiro. Eu posso todo dia ir pro Tinder. Posso? Posso. Posso. Não posso? Posso. Casei. Você sai? Você já começa assim. Se a patroa ou o patrão deixar. Não é mais esposa querida, amiga, companheira. É patroa. Por que é patroa? Você vai descobrir. Casa. Você vai descobrir, é boa. Casa que você descobre por que ela vira patroa. E viu aqui assim, ninguém quer contar, né, antes, porque como a gente já se ferrou uma vez, ele quer falar, não, então vamos... Agora você vai descobrir sozinho. Vai entender. Então você tem um livre-arbítrio. Você pode não casar. Você é obrigado a ter filhos? É obrigado. Não. Você não é obrigado. Mas uma vez que você teve... Você tem por obrigação cuidar. Acabou o livre-arbítrio. Você tem que cuidar, tem obrigação, tem o dever. Acabou o livre-arbítrio. Não, se eu quiser, eu levo comida. Se eu quiser, eu ponho na escola. Se eu quiser, eu dou apoio moral. Se eu quiser, eu dou apoio afetivo. Experimenta abandonar em qualquer sentido esse filho. Você vai ver o que o direito vai fazer com você. Ele vai te estrupiar. Você não tem noção. O que o direito fará com você. Eu vou ser infiel. O direito, a moral. A moral. Tudo, o adultério não é mais crime, você sabe disso. Sim. A partir de 2005, 2006, o adultério deixou de ser crime. Mas no direito civil, a infidelidade é a pior coisa que existe. É justa causa para o divórcio. Você perde tudo. O direito te arrebenta, ele acaba com você, rapaz. Então, para que precisa do direito penal? Não precisa. Então, você viu. Então, quando você começa a entender esse conceito de honestidade e de livre-arbítrio, você vê que o livre-arbítrio vai até onde começa a norma. Se fala não passar no semáforo vermelho, é não passar. Mas ninguém está olhando, não tem guarda, não tem câmeras de vigilância. Bacana, você teve sorte. Mas a regra está ali, você não pode. E depois que você passar, você está morto, você infringiu. Então não é livre-arbítrio isso. Isso é insanidade, isso é delinquência, isso é crime, isso é pecado, isso é vício. Então, se você quer uma pessoa, se você procura uma pessoa, por exemplo, você quer trabalhar com quem? Com uma pessoa que segue o protocolo, que faz o que você pede, que sugere boas coisas para você, ou você é aquele que vem quando quer, a hora que quer, faz o que quer. Esse cara segue as regras? Não. Isso. Aí você não quer. Você quer alguém que siga as regras. Você quer alguém honesto. E que o livre-arbítrio vá até onde? Até aquilo que não prejudica, que não saia daquilo que foi estabelecido por vocês. Saiu daquilo, já não te serve. Isso não é livre-arbítrio. Então o pessoal confunde muito. Isso é o livre-arbítrio. Se eu quiser, eu mato. Se eu quiser... Isso não é livre-arbítrio. Isso é crime. O pessoal fala, não, porque isso não é livre-arbítrio. O livre-arbítrio vai até a norma. Chegou na norma, você acabou vai ter o consequências, livro. não tem jeito. Não, acabou o livre-arbítrio. Se você exercer seu livre-arbítrio, entre aspas, Isso. você vai ter que pagar. Esse é o problema do brasileiro. O brasileiro pensa por atalho. Ele tem lá a norma e tem o livre-arbítrio. Aí surge o jeitinho. Ele vai querer contornar aquilo. Ele não preenche os requisitos. Tá bom, mas vamos conversar. Vamos achar um jeito de burlar. É o jeitinho. O que é o jeitinho? O jeitinho é fraude, é pecado, é vício, é crime. Não pode, irmão. Não pode. Isso que o aluno, principalmente o aluno de direito, ele sai com essa visão de mundo. Ele melhorou ou não melhorou? Melhorou, verdade. Melhorou.
Melhorou. Ele vai ser o melhor pai. Ele vai passar isso para frente. Ele já sabe o que ele é mais consciente. Ele já sabe o que é família. Ah, você quer ter família? Que mesmo se for aprontar, ele vai aprontar com uma consciência. Sim. Ele vai pensar 10 vezes, porque a consciência dele é diferente. Sim. É obrigatório todos nós sabermos a lei, mas quem estuda que realmente sabe. Agora, Maurício, eu vou te falar. Os piores criminosos são os estudados. Olha o estelionato. Verdade. O delito da inteligência. Não são. E aí nós temos aí a violência, principalmente a violência física. Hoje nós temos a seguinte tendência: quanto maior o nível intelectual, mais seletivo e menos violento é o crime. O exemplo é o estelionato. São os crimes do colarinho branco. Ó, que você viu aí exemplo, a falecida Lava Jato demonstrou isso daí. E aí você tem duas respostas penais, diferentes. Mas enfim. Então é isso que o aluno sai. E eu penso que de qualquer curso. Só que no direito isso é muito explícito. Porque serão os operadores. A legalidade, né? Dali vão sair juízes, vão sair promotores, vão sair delegados. Pessoal que vai administrar aquilo que nós temos por sentimento de justiça. De justiça. Que não é necessariamente o que o povo pensa. O povo, quando você fala, eu quero justiça, eu quero... Depende. O que ele entende por justiça? E nós tivemos um tempo aí agora que a gente ficou uma bagunça na cabeça do povo, né? Um sentimento de ódio, um sentimento de racismo, um sentimento de homofobia, um sentimento de... que se confundiu tudo com justiça. Você não falou educação? Foi. Você quer saber o que está na base de tudo isso? Eu repito você. Educação. A educação. Sabe o que Goethe disse sobre a educação? O homem, o ser histórico, não é o sexo. Não. Porque o homem vem de homo. Homo quer dizer o primeiro na escala zoológica. Por isso que é homo sapiens sapiens. O homo. Então o homem é o primeiro na escala zoológica. Então não é sexismo. Homem, mulher, não é isso, não é isso. Ele falou, o homem é o que a educação fizer dele. E você vê isso hoje na China. Eu falo, olha, vocês reclamam aqui de estudarem 3 horas por dia, 4 horas. Isso não é nada. O chinês, e aí veja a mudança que foi na China, na Coreia do Sul, no Japão. O chinês estuda de segunda a sábado, 10 horas por dia. E pergunta se não tem que estudar. Se ele pode tergiversar, se pode ficar no celular. Então tá lá a plaquinha. Proibido usar celular. Você pergunta pro aluno. Aí, tá assim na carteira? O celular tá aqui na carteira. Eu falei, você leu isso? Ah, li. Falei, o que está escrito? É proibido usar celular. Sim, porque aquele símbolo transversal, aquilo é a semiótica. Aquilo é muito claro. Tudo aquilo que tiver aquele corte transversal é proibido. É proibido, é defeso, não é permitido, não é tolerado, não é... Enfim, eu falo o que significa aquilo. Aquilo é lei interna. Você assinou um contrato aceitando isso. Talvez externamente não, dentro da sala. Eu falei, o que é aquilo? Aquilo é uma proibição. Então, por que você está com o celular ligado? Ah, não sei. Então, você não tem que desligar. Ah, professor, deixa. Eu falei, então, aí começa. E você amanhã você vai querer dar o exemplo? Vai querer cobrar uma atitude de outro? Vai querer punir alguém? Porque subtraiu coisa alheia? Que moral você tem? Que moral você tem se você não dá o exemplo? Você é o primeiro a dar o exemplo. Aí você vai querer reprimir seu filho tomando uma cerveja? Filho, fuja das drogas, filho. Então não fala. Não fala. Ou é tudo, ou é nada. Não tem meio termo. Não tem meia virgem, não tem carro seminovo, carro semivelho. Aliás, eu acho sempre bacana isso, né? Quando o cara fala, é um carro seminovo. Eu falo, então o que é um carro semivelho? Ah, o que é? Ah, não, é diferente de antigo, porque tem que passar de 30 anos. Ah, é? Quem classificou isso? Então, irmão, é isso. Ou é tudo ou é nada. Nós temos que parar de lidar com categorias intermediárias que fraudam a realidade, que nos enganam. E hoje você vive no universo Marvel. Você vai assistir, todo mundo, no fundo, tem aquela impressão que o mundo é uma coisa deslumbrante. A menina quer encontrar o príncipe encantado, acaba com o burro, com o jumento. Mas quer o príncipe, o xereque. Calma com o xereque, ó. Faz favor. Eu falei, eu sempre é isso mesmo. Falar, você quer o príncipe encantado, você sabia que ele faz pum? E o dia que ele der aquele punzão lá? E aí, acabou o amor? Acabou o afeto? E aí? Isso é um ser humano, você tem que voltar para a realidade. A realidade é, você tem que estabelecer as premissas do que você quer. Então o curso de Direito, ele é isso, ele deixa isso muito claro. Não só para te tornar um melhor profissional, porque você vai manipular as leis. Você vai ser o operador direto delas. Então se você não tiver
um conjunto ético e moral já na sua fundação, na sua formação, que profissional você vai ser? Você vai ser uma consequência disso. Põe um mau motorista para pilotar o carro. Sim, verdade. Os carros sociais, as instituições sociais. E agora eu vou te falar um absurdo aqui para os homens. Os homens, cada vez menos, aí sexismo, estão correspondendo à realidade. Hoje, se você perguntar para mim, Wagner, quem vai passar na OAB? Quem vai passar assim, majoritariamente nos concursos para delegado, fora outros critérios de seleção, mas assim um critério acadêmico, um critério ligado ao conhecimento? As mulheres. Porque as mulheres funcionam assim. A mulher com 13, 14 anos já tem uma racionalidade desenvolvida. Elas são muito mais preparadas que nós, muito mais. A natureza... Se desenvolve muito mais rápido que eu. A natureza caprichou ali, rapaz. E o nós nos preparou... Foi os primeiros, então fez, né? Sabe para que serve o homem? Para caçar e para guerrear. Só isso, só isso, só isso. Tanto é falar assim, um homem gosta de conversar com mulher. Você é louco, o homem não conversa com mulher. A mulher conversa com o homem. Mas você não conversa. O homem, ele, com a mulher, ela é poliglota, ele é monoglota. A mulher fala 15 palavras, tem que falar 1. E se você começar a querer falar a mesma coisa que ela, acabou o relacionamento. Não é, você não aguenta. Por isso que é a briga da confusão. A mulher, para ela chegar num ponto de equilíbrio... Pode trazer. Em princípio, ela fala, você sabe disso, é da psicologia, 6.000 palavras. O homem, para chegar num ponto de equilíbrio, 1.500. A partir disso, começa a ver o quê? A exaustão. Você não aguenta. Você não aguenta. Então, se você for brigar com uma mulher, por que você vai para a violência física? Você não tem argumento, Porque você não consegue argumentar. Ela te satura, você fala, cala a boca, para, pelo amor de Deus, fica quieta, eu não aguento mais te ouvir, fica quieta. E aí a violência para impor o silêncio. Que é aquilo que nós somos preparados para a violência física. Mas quem serão aprovadas nos concursos? As mulheres. Na UAB, majoritariamente quem passa. Não que o homem não seja bom. O homem é bom. Ele é bom. Mas ele é por exceção, nas pontas. A mulher é boa no volume. Você tem absoluta certeza disso. No volume. Então, você tem uma filha e um filho. Os dois fazem direito. Em princípio, qual será aprovado no exame de ordem? Se não no primeiro, no segundo, no terceiro. Ela. E por exceção ele. Não que também os homens não se diferenciem, não é isso. Mas a regra de volume são as mulheres. Eu entrei para a polícia, as mulheres, é uma estatística que não é muito... Era em torno de 4% as delegadas na polícia. Hoje passam de 30%. Então você joga aí 3 décadas, quase 4 décadas, olha, é só o sistema abrir a porta... Que elas vêm tomando a conta. Onde você vai? Na educação. Na educação. Você vai hoje numa sala de direito, a preponderância, mulheres, não homens. O homem está trabalhando. E a pressão social em cima do homem. Se você está na sua casa, vão perguntar assim, mas o que é? Ele é vagabundo? Ou ele é doente? Está desempregado? Está desempregado? O que aconteceu? O que ele aprontou? Agora, se a mulher está em casa, quem fala alguma coisa? Porque a mulher está trabalhando. Falou nada. Fala lá, está cuidando da casa, é dona de... Meu irmão, a mulher só tem vantagens. Só vantagens. Só vantagens. Você tem absoluta certeza. Aí vantagens em cima do homem, que você quer dizer, né? Porque a mulher é mais preparada. O sistema. Ela é a mais preparada. Eu até falo assim, você vai casar com o Batráquio. Tá bom, meninas, vai casar, escolheu lá o... O Batráquio é bom. Você vai escolher lá a sua cara metade, que você acha. E aí, ele vai trabalhar, o salário dele, você vai deixar com ele? É com ele? Tem que ficar com você. Tá louca? Você vai deixar com o cara, ele vai torrar com tudo. Você manda comprar carne moída, ele vem com picanha. Aí fala, por que a picanha? É só cortar, faz carne moída. Ele não tem noção. Fala, traga aqui o leite. Ele vai trazer uma caixa de cerveja. Fala, cadê o leite? Ele falou, que leite? Não, você pediu leite. Não, que leite? Você não pediu. E briga. Fala, aqui estava escrito. Não li. É isso aí. Eu falo, então fica com vocês. Porque o homem é complicado. Quando que o homem atinge a idade da razão, a meu ver? A partir dos 30, Maurício. Verdade. A partir dos 30. Verdade. Aí o facho já vai caindo, aí já não pensa. Tem aquelas idades tem aquelas idades dos pássaros lá, que os caras falam, né? A época do gavião, a época do condor. Vai abaixando, aí ele começa a ser mais produtivo, ele começa a ser mais perceptivo do mundo.
ele começa a Ele, respirar. ele pisa no freio, né? Ele pisa no Começa freio, os hormônios. Ai, subir em árvore, subir em árvore, subir... Qual que é o verbo mesmo que é para subir em árvore? Qual que é o verbo que a gente usa? Esqueci. Qual que é o verbo? Podem ajudar. Como que é? Escalar uma árvore? Como que é? Você nunca escalou uma árvore? Trepar numa árvore. Isso! Caraca, trepar, pô. Eu esqueci. Você sabe que... Eu ainda lembro. Isso. É o que a molecada pensa, só quer subir na árvore. Cara, e você assim, desculpa falar, cara, mas você deixa a gente ter uma vontade e você ensina tanto, com tanta destreza, né? Conversando, que você não é, você nasceu pra isso mesmo, você e com esse seu entusiasmo de ensinar e de mostrar, como que foi ser delegado? Pois é, rapaz. Porque você só foi ser professor depois de ter sido delegado, de ter sido advogado, delegado, e você também foi revisor de um jornal também. Fui, trabalhei como revisor de jornal, onde eu comecei. Eu, na realidade, na universidade, eu fazia duas coisas. Eu dava aula num cursinho lá de literatura, eu gostava muito de literatura. Eu lia bastante, hoje é difícil, mas enfim. E aí eu fui convidado para trabalhar no jornal como revisor. Eu, mais duas pessoas. Uma dessas pessoas é um perito criminal até hoje. E o outro virou um desembargador no Paraná. Então éramos nós três que fazíamos a revisão. E o jornal tem que ser revisto. Você tem que ter o dinheiro nesse cérebro, rapaz. Senão, aquele diabo que habita em você... Já sai respondendo, né? Nós temos os nossos diabos. E não é o diabo do outro, é o nosso. Ele vai te sacanear, só para dar risada. Respira, respira. Vai tomar um café, levanta, volta. Esse é um diabo todo. Volta e aí vai ler. E vai ver... E aí você já vai ver que, aqui faltou isso, faltou aquilo. Aquilo que eu pensei não está descrito como eu pensei, deixa eu reescrever esse pedacinho. Nunca acabou de fazer, clique, envio. Nunca. Tem que... Aquilo tem que... Dá risada mesmo? Olha... Sabe o que a gente tá sempre falando? A gente quebra o pau direto por causa disso aí. Não pode. Quando termina o jornal, na hora que a gente vai ler que o jornal já tá impresso... Não, ele tem que descansar. É como qualquer coisa. Você acabou de preparar a massa do pão. Descansa. Tem que Você dar tirou descanso. A carne da churrasqueira? Tirou. Daquela descansada. Calma. Que agora a gente pode falar de carne, né? Isso. Tem que descansar. Já vai... Calma. Não é assim. Tem que respirar. Por incrível que pareça, as palavras respiram. E aí, a ideia, aí você vai ver o que tem e o que não tem. O cérebro funciona por alimento e oxigênio. E de preferência que outro faça a revisão, não o mesmo. Aí vem assim e fala, olha, o que você quis dizer aqui? Corrige isso, atira aquilo, e daí dá mais um tempinho, toma um café, apressa. Lembra aquilo? O apressado ou come cru, ou queima a boca, ou não come, ou deixa de comer, ou vai ser... Não tem jeito, não adianta. Pressa não adianta. Eu tenho urgência. Então você começa antes. Então, quanto maior a urgência, mais cedo você começa. Senão, não faça. Querer fazer no afogadilho... Cada risada que às vezes também aparece um negócio e fala, daqui a 5 minutos eu quero pronto, fudeu. Não, mas às vezes precisa. Sim. Mas mesmo assim, Maurício... Tem que respirar. É verdade. E conforme a relevância... Não, porque às vezes é melhor atrasar um pouquinho, mas sair o máximo, com a máxima perfeição do que... Maurício. Porque o que sai uma palavra hoje, você pode... É que, infelizmente, hoje também as pessoas também desacostumaram a ler, né? Porque eu falo que assim, a internet, pra mim, é uma máquina maravilhosa, uma ferramenta maravilhosa, mas que também emburrece muitas pessoas, tem hora, né? Total. O WhatsApp, esses negócios... Tem hora que eu vou ler as coisas que as pessoas mandam, até meus filhos mesmo, é umas letras, não é palavra completa. Eu tenho que adivinhar que porra que é aquilo lá que eles escreveram. Eu tenho cuidado de escrever, como eu fiz direito, e eu gosto de escrever. Então eu gosto de pontuar para saber. Minha mãe me ensinava sempre isso. Olha, quando você respira, põe uma vírgula, porque é ali que tem que ter a vírgula. Isso. Quando você terminou uma ideiazinha, aí você vai começar, põe um pontinho final. Então eu faço questão de escrever assim no WhatsApp, sabe? Com vírgula, com ponto, com... E isso eu provo pra qualquer um aí que vê aqui. E o pessoal manda, daqui a pouco vem umas letras só. O que você quer escrever? O que você quis dizer aqui? Não. Né? Então hoje é difícil até pra você se expressar com... Agora, junte isso. Você tem pressa.
e põe pressão em cima, você está pedindo a bomba. Você está pedindo o problema. Essa parte vocês não precisam escutar, tá? Essa parte aí é outros 500, tá? Essa parte não é pra vocês. Lembra, o chefe nunca tá errado. O chefe nunca tá errado. Essa parte não é pra vocês, Não. tal, mas não, Maurício, é verdade. o chefe nunca tá errado. Para, é verdade. Mas trabalhar sob pressão também é uma qualidade. Isso. Mas é o cara que mantém a calma. Lidou com palavras que vão para o público, tem que respirar. Não tem jeito. Não tem. Há um risco ali, um risco embutido que você não vê, mas está o risco ali. Como delegado, como eu falei, de repente chega as pessoas lá muito nervosas, tá o escrivão ali, aí as pessoas começam a falar um monte de coisa que tem hora que depois quando a pessoa vai olhar tudo que ela falou, tudo que o escrivão acabou escrevendo porque a pessoa falou, e aí a pessoa vai, não era bem isso. É assim que acontece, não é? Olha, depende, porque é tanta coisa que chega que muitas vezes dá tempo de você pensar. Porque até você pegar aquilo, terminar uma ocorrência e começar a outra, vamos imaginar um flagrante, está chegando um flagrante e está terminando ali um boletim, por exemplo, que as pessoas, de furto de autos. Às vezes as pessoas inclusive reclamam, fui na delegacia, demorou tanto tempo, mas é necessário esse tempo. Não, às vezes demora mesmo, porque não tem recursos. Sim, também, o Estado também não dá condições. O Estado, sabidamente, não é um provedor de recursos eficiente. E sempre foi isso. Eu sempre entrei em unidades policiais. No meu tempo, nós éramos em 3.200 delegados. Hoje, eu penso que são menos do que isso. Menos ainda, fora escrivães. E a sociedade, o quê? Pelo menos ela dobrou. Seguramente. Agora você fala, tem um sistema online, se faz. Por que criaram online? Porque o físico não dava mais conta. E chega um momento ali que é o problema do esgotamento da máquina humana. Você não aguenta. Tá, vamos lá, você e um escrivão, ou você e 2 escrivães. A regra geral era você e um. Então, o que eu fazia? Vinha o flagrante, eu fazia o corpo. Fazia o BO, fazia o corpo, e ali algumas coisas. E o escrivão ia fazendo as planilhas, aí o carcereiro vinha e ajudava. Era a função deles? Não. Era a função minha? Não. Eu tinha que ditar o corpo. Mas não fazer... Tinha plano B? Não tinha plano B. E aí aquilo vai, e as ocorrências que vão chegando, vão descansando. Elas vão descansando. Por quê? Porque você não dá conta. Tanto é que às vezes você deixa para o próximo. E se ele vê que você está trabalhando, ele não vai reclamar. Estou finalizando um flagrante, ele está vendo você tá... Se não, fala, você termina. Quantas vezes eu cheguei às 14 horas? Tinha que ter saído 8 horas da manhã, saí às 14 horas. Quantas vezes? Quantas vezes? Então isso faz parte. Então dizer assim, o delegado errou ali, o escrivão... Não. Regra geral, não. Porque dá tempo de pensar. E aí você vê as coisas, elas vão se acalmando, você vai respirando. Aí vem o investigador e fala, olha, aqui eu ouvi isso. Aí vem o escrivão, não, agora ele está falando isso. Aí vem a vítima. Quando você vai montar aquele quebra-cabeça, ele já está bem com esquematizado. 3, 4 quebra-cabeça já mão, né? E a prática. Então você fala, vem de afogadilho, já vem... Não. Porque muitas vezes está esperando, tem que mandar para reconhecimento datiloscópico para saber se é a pessoa, se não é, se aquele documento é verdadeiro. Então, tem uma série ali de circunstâncias que vão afetar o registro da ocorrência. Então, agora, pode haver o erro? Pode. Isso é natural, pode. Todo ser humano é. Pode, mas, às vezes, eu vou dizer, é um erro que já chega para o delegado. Não que não possa errar, erra às vezes na classificação, parece uma coisa, depois vai ver que é outra, porque as provas foram insuficientes. Parece que é um homicídio, mas foi um latrocínio. Parece que é um latrocínio, mas é um homicídio. Então aí são outras circunstâncias. Isso acontece. Mas, regra geral, eu acho que o sistema é confiável, sim, viu? É confiável. Regra geral. O problema são recursos. Eu vejo você... Polícia não tem recurso. Então, hoje eu brigo bastante na questão da segurança pública, né? Porque falta educação. Falta. Mas a segurança pública, a gente ainda tem uma segurança ainda muito de reprimir e não de ensinar, não é? Isso, indiscutível. A repressão ainda é muito forte para o Estado, por isso que também não dão condições. Maurício, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa preparada, você é um parlamentar. Então a sua visão de mundo é outra, que não é a visão do cidadão normal. O fato é o seguinte, aqui vai a minha visão. A escola deveria ser integral.
integral. Também concordo. Põe a criança de manhã, busca à noite, já com café tomado, com almoço, com café da tarde, lanchinho e janta. Banho tomado, roupinha limpa, tudo. Porque ele vai para uma realidade que muitas vezes não tem nada disso. Então, ali a escola, ela vai ser abrigo, ela vai ser educandário, ela vai ser um apoio de assistência. Um apoio psicológico. Total. Psicológico tem que ter. Lembra os judeus? As crianças, eles iam trabalhar, ficavam fora o dia todo, colocavam nos kibbutz, que eram creches coletivas. E ali ficariam, eles cresciam uma irmandade. Então, irmão, tem que ser de manhã à noite. Essa escola de meio período, isso é pé quebrado. Isso é pé quebrado. É você querer que o aleijado ande só com uma muleta. Ele não vai andar, ele precisa das duas para sustentá-lo. É integral. É integral. Não adianta pôr regime militar, não adianta pôr regime religioso. Se você não põe integralidade, olha o modelo de educação do primeiro mundo. Olha o sistema norte-americano. É de manhã à noite. Você pega o filho de manhã e entrega à noite para a família. É isso que você precisa. E porque não é só as matérias, história, geografia, ciência, não. Tem que ser tudo. Tem que ser a convivência humana tem que estar dentro da escola também. Principalmente comida de qualidade, rapaz. Comida. Tem que dar comida de qualidade. Precisa de comida e de oxigênio para funcionar. Comida. Tem que dar. E oxigênio. Precisa. A pessoa tem que... Essa criança, antes da escola, tem que comer. Tem um psicólogo americano chamado Abraham Maslow. Maslow, ele criou a chamada pirâmide das necessidades. Então, por exemplo, na primeira ele coloca as fisiológicas. Na segunda ele coloca a segurança. Então, por exemplo, nessa fisiológica, se você não dormiu bem, se você não comeu, se você não bebeu, se você não fez cocô, não fez xixi e vai para uma sala de aula, você é um problema. Porque você está com fome. Então o professor está falando de 2 mais 2 são 4 e você está... Puxa vida, que fome, que fome. Tá pensando no pãozinho, tá pensando no café. Tá... Ai, não sei o quê. Não, porque isso aqui é isso, só trabalhando com abstrações. Porque isso aqui é aquilo, e falar, eu tenho que ir no banheiro, eu não estou me aguentando, banheiro. Eu preciso... Não está aprendendo. Então, se você não atender essas necessidades fisiológicas, e eu falo, você faz isso antes de sair de casa, eu ensino meu aluno. Porque depois que a coisa começa aqui, a porta, a sala de aula é um portal. Você sai de uma dimensão e você entra em outra. Que não é mais, você não é mais livre, você mudou de dimensão. Fora da sala, você pode fazer o que você bem entender. Entrou, você mudou o seu espaço, a sua percepção de mundo. Você está numa outra realidade. Então você não pode deixar aquele mundo anterior te contaminar. Então você já deve ter feito cocô, xixi, tomado banho, porque fez cocô, não é passar papel, é lavar a bunda, não. É tomar banho, você toma banho, então é em casa. Antes de sair você faz tudo isso, senão o cachorro vai te cheirar. Tudo. E aí você vai para a aula. Quando você chega na aula, você já está. Agora, se você não tem, é obrigação da escola fornecer, que é a escola pública. Tem que fornecer, porque a escola particular nem se discute. E isso o aluno, naturalmente... Tem que ter obrigação mesmo, né? Porque o cara está pagando a mais. Na pública, nós sabemos que é um outro perfil. Sim. A escola tem que fornecer. Maurício, e você como educador, você como profissional, você como parlamentar, você tem que lutar por isso. Sim. A escola tem que ser integral. E comida de qualidade. Comida de qualidade. Entrou antes de comer, é aquela coisa, criança, você já foi no banheiro? Você já tomou banho? Você já comeu? Não adianta meter essa criança numa escola sem que isso tenha sido observado. Porque se essa criança... Se ela não for no banheiro, se ela não tomou o seu banho, se ela não fez a sua higiene, e principalmente se ela não comeu um bom café da manhã, não é só cafezinho, é um bom café da manhã, é perdido o trabalho, é perdido. E aí esse aluno se torna dissonante. O professor está falando, quando ele vê que ele não vai acompanhar mais, ele começa a de um parceiro, ele vira um problema. Ele vira um problema. Por que ele vira um problema? Porque já que ele é obrigado a ficar ali, mas ele não consegue acompanhar, ele se revolta. É a forma dele dizer para o mundo, olha, mundo, você não está me tratando bem, não está me dando chances de fazer vocês não estão me dando e eu estou dando agora a contrapartida. Então, eu estou tratando vocês, e aí se torna o aluno um problema, como vocês estão tratando na medida em que vocês não reconhecem as minhas carências, as minhas necessidades. Esse aluno está fora. Em algum momento... ele vai entrar dentro desse conceito de fracasso escolar, ele vai se tornar um egresso do sistema e um problema social. Baixa escolaridade, baixa formação, baixo tudo.
E é isso que você acabou vendo também como delegado. Sim, você vai trabalhar com o produto disso. Esse cidadão mal formado, qual a probabilidade dele virar um problema? Enorme. Não que a contrapartida... Não, sim. Sim, toda existe, regra tem exceção, tem exceção. mas é a naturalidade, Mas ali- porque... E a gente não percebe que é a gente que tá E ele na é mais verdade, a vulnerável. gente está machucando Isso. ele e ele está Isso. só demonstrando o Isso. machucado de volta, né? Ele está Isso. só te retribuindo o que a sociedade faz para Isso. ele, se ele está Isso. retribuindo. Então, às vezes, quando né? ele fala que ele sofre bullying, que ele sofre perseguição, que ele sofre maus tratos, o que ele quer dizer? Ele quer dizer exatamente isso. Que as necessidades dele Não estão estão sendo atendidas. E não não é estão culpa do atendidas. professor, não é culpa da escola. Mas aí eu vejo, cadê os nossos governantes? Cadê o executivo? Cadê o executivo? Então não adianta querer construir estradas, não adianta querer fazer rodovias, Não adianta querer construir escola, Mas mas não dar escola. condição de ter uma Não escola. não adianta. Então, remunere bem um professor, eu acho nada mais justo, que é ele que vai formar a futura sociedade. Sim. Então, se esse professor não tiver motivado, não tiver bem, o que ele vai ser? Ele dare nemo poteste, de novo, com não habet. Ninguém dá o que não tem. Se esse cara me chega perturbado, aflito, angustiado, como um ensinante, como um mestre, como um educador, qual vai ser o produto do trabalho dele? Se ele começa mal, o que vai terminar? Vai Que terminar isso bem. reflete também na segurança pública. Tudo. Porque na segurança pública, pô, se eu não sou bem recebido, se eu não sou bem, se eu não tenho as minhas condições de trabalho, se eu não sou bem remunerado, eu também não vou conseguir Isso é exercer minha evidente. função do Mas- jeito que tem que ser. Mas evidente, Maurício, evidente. É E isso não é um consequência. gasto, isso é um investimento, É um investimento. né? Esse que é o problema. Matou. Esse é o Você problema, matou. porque Você matou. geralmente o administrador público acha que é um gasto, e não é. Não é um gasto. Tudo que você investe para você colher depois, tudo que você gasta para colher depois é investimento. Investimento. É como eu falei da saúde, né? A saúde, a gente cuida da doença, a gente não cuida da saúde. Se a gente cuidasse da saúde, a gente prevenia. Saía mais barato lá na frente. É verdade. O Johnny Você pode lembra, gastar um pouco agora, uma mas vez- sai mais barato lá na frente. Evidente. Uma vez, eu acho que o Johnny até lembra uma conversa que nós tivemos, uma das palestras. Eu falei assim para os alunos: olha, se você está na metade do curso, até aqui, você fala, eu estou gastando com a educação. Fala, você não está gastando, você está investindo. Investindo. Se você parar agora, Aí você foi gastou. gasto, foi prejuízo. Mas se você terminar, foi investimento. Tudo que você fizer na sua educação, ou ligado a ela, é investimento. A alimentação é investimento. É investimento, não é E despesa. é investimento em saúde. E o reflexo vai ser saúde. menos saúde, menos problemas sociais, polícia e toda aquela sorte que às vezes nem chega a ser polícia, mas que está ligado a isso, rapaz. Você elevou o nível desse homem, você melhorou esse homem, você deu condições para ele crescer. Então, a alimentação, você está lá, o administrador público muito coloca despesas, não é despesa. Você matou, Maurício, ele tinha que colocar investimento. Investimento. Merenda é investimento. Alimentação do estudante é investimento. Uma alimentação adequada, inclusive para os professores, é investimento. Esse professor, ele Porque está mais você só tá motivado. gastando, você só está gastando tempo. Ó, eu digo o colégio. Aí sim você está gastando. Você Isso. está gastando tempo, porque você está ensinando sem dar as condições, a pessoa não vai aprender nada. Ó, Vai eu te passar falo anos da nessa. Unip. Olha como a Unip trata os seus professores. Assim, principalmente do colégio objetivo. Antes deles entrarem em aula, ela monta um café para eles. É. Com sucos, com leite, com pães. Irmão, por quê? Porque ela sabe que ela investindo nessa qualidade, ele vai entrar, sabe, sem fome, então não vai estar ansioso para terminar logo, ele vai estar bem, ele vai estar bem-humorado, ele vai estar satisfeito. Cara, como que não vai estar preocupado em fazer o café em casa, às vezes. Fala, putz, até eu terminar, vai poder dormir um pouquinho mais. Parece que é incrível, mas é verdade. Ele vai poder dormir um pouquinho mais. Posso te falar uma verdade? É. Eu falo para os professores, principalmente aqueles que trabalham de manhã e à noite, tem que dar o cochilo. E falo isso para os alunos. Você voltou, por exemplo, você estuda de manhã. Você almoçou. Se você tiver esse privilégio. Aí você vai fazer o quê? Eu falo, você vai dormir. Vai dormir uns 40, 50 minutos. Vai dormir. Vai dormir. Eu vou dormir. Eu durmo um pouco à noite, eu não vou mentir para você. Eu durmo a média de 3, 4 horas. Isso. Mas o meu sono da tarde, Maurício, ele é sagrado. Ele é sagrado. Eu fico assim, eu fico lá, nem que seja 40 minutos. Porque quando eu vou para o meu próximo evento, eu vou novo, cara. Eu tomo um banho, troco de roupa. Como? Olha, Maslow, olha as necessidades.
Eu falo, eu chego aqui, eu pego uma turma à noite que está quebrada. A pilha já está no final. Tá. Então, se eu chegar no mesmo nível deles, o que vai ser? Vai ser uma tragédia. Uma tragédia. Que um vai vai ser sugar invasão. o restinho do outro Isso. e acabou. Agora, então se eu você tenho tá... que chegar aqui, eu tenho que chegar com a pilha cheia para arrastar esse povo, dar energia para esse povo, e explicando tudo isso. Pessoal, vocês estão aqui hoje, já comeram? Já passaram no banheiro, lavaram o rosto, fizeram pipi, fizeram qualquer outra coisa. Isso é o pessoal da noite, isso numa universidade, que eu tenho pessoas de todas as faixas etárias. Sim, sim. Eu falo, sim, porque antes de você fazer tudo isso, você não pode entrar aqui. Porque senão já você está saindo, você está desanimando, você está dormindo. E outra coisa, chegou aqui, você ganhou aí, você tem 20 minutos ainda. Você não vai ficar nas redes sociais. Fecha os olhos, descansa, descansa. Se prepara para o que virá, para tentar absorver isso daqui, para tentar aprender o máximo possível, para poder ter pique para aguentar isso daqui, porque isso aqui é devastador. Estudar é a pior coisa que existe. Sabe por quê? Porque a natureza nos preparou para isso. A natureza nos preparou para fornicar, para comer, para beber, para dormir, para matar o oponente. Não para ficar horas e horas sentados e trabalhando com produtos abstratos que eu não sei nem se algum dia eu vou ver aquilo. Usar aquilo ou não. Então, esse é um karma. Por isso que a educação ela é seletiva nesse aspecto. Que não é todo mundo que termina. Eu falo, isso aqui é um teste de resistência. Vamos ver se você sobrevive, porque não há garantias. Porque é contra a natura, é contra a nossa natureza. A natureza do ser humano, naturalmente, ele já é preguiçoso por natureza. Isso. O negócio dele é comer e dormir. Não é comer preparado para aquilo. Não é para si. Nós somos biológicos, nós somos seres biológicos. Então, e dentro disso, não adianta a gente, por exemplo, na segurança pública, vir falar da Cracolândia do jeito que eles estão tratando, por exemplo. Não adianta. Não adianta ir lá e tirar de um lado por do outro, Gelo, ou de ir lá e pancadaria no enxugar pessoal. Gelo. Você pode evitar mandar novos componentes para a Cracolândia através de todo um trabalho preparatório. Sim. Mas uma vez que mandou, meu irmão, eu mesmo, se você falasse qual é a solução para aquilo, não tem solução. Eu não vejo solução para aquilo. Uma abordagem, por exemplo, igual a Operação Escudo no litoral, aquilo não adiantou em nada. Eu não Pelo vejo contrário, piorou. naquilo. Porque aí, se você tomou o tapa e bateu, Não, você vai tomar outro tapa. não é. Você tem que reprimir, aí é só repressão? Não, você tem que usar inteligência policial. Tem que ver quem está fazendo, descobrir, vai e prende. Não é choque, não é o conflito de forças. Ah, matou um aqui, Mostrar, matou dois ali. Me exatamente. bateu na minha cara aqui, eu bato em duas caras ali. Isso. O Estado ali querendo mostrar que no mata-mata ele é mais forte, mais poderoso. É isso. Essa é a mensagem. Quer dizer, se vocês querem esse tipo de conflito, vocês vão ter. Se querem essa guerra. A mesma coisa que foi em 2006. Lembra 2006? Oh, verdade. Lembra? É. O Estado ali lutando para querer mostrar quem era. Quem é mais forte. Tá. Qual foi o resultado? Catastrófico. Catastrófico, rapaz. Catastrófico. Até hoje, nós não sabemos muito bem quantos foram mortos nessa Verdade. brincadeira. Dos dois Verdade, lados. dos dois lados. Dos dois lados. lados. Quer dizer, mata-mata. Você acha que isso é... De novo, eu endosso tudo que você tem dito. É a educação. É a educação. E uma educação com qualidade, que passe com uma boa retribuição para os professores, que passe por uma boa alimentação, necessariamente antecedendo qualquer trabalho, durante esses trabalhos, com aumento de carga, com aumento de ofertas. Não tem plano B, não tem plano B. O resto é o que você disse. É administrar uma Cracolândia, é enxugar E gelo. administrar daquele jeito não adianta, você não vai resolver administrar. nada. Ou você Resolver toma nada. ações diretas de trazer as pessoas para tentar Sim. curarem. É todo um preparo, né? Você não consegue nada da noite pro Irmão, dia. irmão. Por isso que a pessoa estuda 4, 5 anos para poder se formar. E aquele sistema, veja, ele se retroalimenta. É, então, constantemente, verdade. ele está recebendo novos produtos dessa sociedade em crise. Se não melhorar, aquilo só tende a piorar. É consequência, aquilo não é causa. Aí quer trabalhar aquilo como causa. Ah, eu vou eliminar aquilo, vou jogar uma bomba ali Matar todos e eles, matar né? todos e aí acabou a Cracolândia. Dia seguinte surge uma tá nova, cheio, porque o tá sistema cheio. não mudou. O sistema que está formando aquele tipo de produto final, ele continua funcionando a pleno vapor. Então aquilo nunca vai desaparecer.
Esse é o enxugar o gelo. E a sociedade não viu isso. A Cracolândia é como se fosse um produto final, aí eu pego aqui, ponho ali, aqui eu ponho. Cara, soluções mágicas. Isso não existe. Porque o sistema que está gerando aquilo, ele está intacto. Ele não foi mexido, ele não foi modificado. E ali são os perdedores, rapaz. Ora, como que alguém se torna um perdedor? Ali é só vítima. Só vítima. Ali é só vítima. Só vítimas, Tratam, irmão. às vezes, como bandidos, mas não são. Os bandidos estão por trás deles. Vítimas. Bandido está dentro do Estado, bandido está dentro do que faz. Se você não mudar essa concepção, você pode até jogar uma bomba ali. E eu já ouvi até isso. Ah, joga uma bomba, mata todo mundo, que aí resolve. Não resolve. Dia seguinte você tem outra. E depois você vai lá olhar, eles morrem todos os dias também. Todos os dias. E todos os dias está cheio. Todos os dias. Porque todos os dias tem novos ali. Irmão, que é uma estatística também que não chega. É, lógico, ninguém quer mostrar. Mas com todo respeito, igual o suicídio. O suicídio você não tem estatística. Você não tem, isso não se publica. Porque eles pensam que isso pode servir de um estímulo a quem já tem uma tendência. Aí eu falo, mas... Bom, enfim. É o contrário. É o contrário. Olha, Wagner, pô, professor Wagner, você me deu a liberdade de chamar de Wagner. Imagina. E eu me sinto muito honrado por isso. Porque, olha, com você aqui. Foi uma aula aqui tremenda. Eu gostaria de fazer, por favor, se o Wagner tiver qualquer tempinho assim, chame ele de volta aqui. Porque eu quero ficar 2, 3, 4, 5 dias conversando com o Dr. Wagner. Porque foi só aprendizado, um papo maravilhoso, descontraído. Você é um excelente professor, porque professor tem que ser assim também. O professor não pode cansar as pessoas. Todo mundo fala das pessoas que fazem discursos, mas tem aquele que é preparado. Que quando ele está fazendo discurso, você quer escutar, você quer pegar o que ele está te passando. E outros que estão falando, você está dormindo. Então, você é um excelente professor. Vamos ser gentil. Deve ter sido um excelente delegado, que eu não te conheci como delegado, mas educador, até agora, é um dos melhores que eu já conheci na minha vida. Então, gentil, cara. Muito obrigado mesmo. Agora eu vou fazer uma pergunta para ti. O Wagner Ginotti, agora o Wagner Ginotti com os seus 42, 43 anos. Gentil, agora vai gentil. Se o Wagner pudesse pegar uma máquina do tempo e voltar e pudesse conversar com o Wagner de 18 anos, o que o Wagner de hoje falaria para o Wagner de 18 anos? Estude o triplo do que você estudou. Era a única coisa que realmente eu me arrependo. E olha que eu fui um aluno sério, mas eu falaria isso para mim. Estude e esqueça o resto. Estude de manhã, tarde à noite. Estude de manhã, tarde à noite. Porque você será aquilo que o estudo fizer de você. Quanto mais estudo você tiver, melhor você será. Não tem essa, não tem. Só isso. Para mim falar com o professor doutor maravilhoso Wagner, eu faço o quê? Tem rede social? Eu não tenho rede social, mas eu não tenho. Eu estou sempre na Unip do Tatuapé, que é o meu locus, né? E estou sempre à disposição, aí, o meu WhatsApp, mas não tenho, cara, não tenho. Eu acho que eu sou do século XIX. Eu gostaria de ser também, porque eu ainda não me acostumei. Ainda não me acostumei com esse negócio. Não, eu acho que é uma ferramenta maravilhosa, mas ainda não é muito mal utilizada. Você precisa, imagina. Senão as fake news vão abater a gente. Então tem que ter alguém falando a verdade também aqui, né? Imagina, você é maravilhoso, cara. Muito obrigado mesmo. Eu não tenho mais, eu não sei como falar mais, porque foi só aula. Na verdade, quem tomou conta do programa aqui foi você, Wagner. Obrigado mesmo. Imagina. Você que está participando aqui do Pode Papo com a gente, você que nos acompanha, dá lá seu joinha, se inscreva. Você que já está inscrito, dá seu joinha e curta. E você que não se inscreveu, se inscreva, que você vai ter isso aqui, ó. Muita aula boa aqui dentro, muito bate-papo bom com professores desse nível. Obrigado. Obrigado, pelo amor de Deus. Porque, olha, que maravilhoso. Obrigado mesmo. Obrigado. Valeu, gente. Eu que agradeço.